Fala pessoal, aqui é Ricardo Malaquias e hoje não vou praticar o meu esporte preferido, ou pelo menos não diretamente, que é falar sobre livros. Vou falar sobre um autor, um personagem que escreveu vários livros que vocês já devem saber quem é, que é esse rapazinho aqui, que é Friedrich Hayek. Provavelmente a pronúncia não é assim, mas é assim que eu pronuncio na minha cabeça. Ele foi um economista austríaco, tá? Ganhador do Prêmio Nobel lá por volta da década de 1970, e ele começou a sua trajetória acadêmica entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Porque ele viu a devastação da Primeira Guerra na sua terra natal e queria ajudar a reconstruir. Ajudar com ideias econômicas. O que estava em voga na época? Era você controlar a economia de certa forma que as pessoas pudessem todas usufruir desse bem comum que a comunidade, ou seja, todas as pessoas do país estavam construindo. Né? E o que ele descobriu? Ele descobriu que, olha, o que levou a esse momento de abundância pré-Primeira Guerra não foi um planejamento central, mas sim foi uma espécie de liberalismo, onde as pessoas eram livres para trocar as coisas entre elas, e isso levou a uma abundância muito grande. Então, por que naquele momento se abandonava aquela ideia de liberalismo para colocar uma organização, um planejamento central? E foi daí, entre a Primeira e a Segunda Guerra, que surgiu nazismo, fascismo, comunismo, todas elas com objetivos diferentes, mas com o mesmo meio de chegar até lá, que era a centralização da economia, o controle da economia. E ele vem refrescando essa ideia junto com outras pessoas da chamada escola austríaca, né, justamente por pessoas que estudaram ali nas universidades austríacas, que tinham essa ideia de usar o liberalismo como a ferramenta para criar riqueza e abundância, e não um controle central que essas outras formas de governo estavam utilizando. Tá? Então, essa é um pouco da história e do porquê de Hayek. Quais livros eu li dele? Aqui tem alguns livros que eu já vi, né? Esses três aqui primeiros eu acho que já fiz algum vídeo, vou deixar linkado aqui tanto embaixo quanto aqui em cima, tá? Esse quarto aqui eu li, mas não é muito bom, então por isso nem fiz resumo, né? Todo gênero tem seus livros ruins, e esse foi um deles, que ele tenta resgatar um pouco da história da escola austríaca, e que eu diria são as 5 gerações. Esse último aqui eu não li ainda, eu vou ler, que é Keynes versus Hayek. É um tema importante que eu já vou dar as minhas primeiras impressões, mesmo não tendo no livro. Tá? O que eu queria falar sobre Hayek? Quais são as suas principais ideias? Eu vou falar de 3. Né? A primeira dela é uma lição de humildade, que ele foi consistente até quando recebeu o prêmio Nobel. Eu falei aqui no vídeo sobre a pretensão do conhecimento, e mesmo ao receber o prêmio Nobel, ele falou, olha, muito cuidado, não é só porque eu recebi o prêmio Nobel que eu tenho autoridade para falar sobre esse processo que a gente conhece como economia. Na verdade, o conhecimento está disperso pela sociedade, e por mais que eu saiba mais que uns, eu não sou capaz de entender as milhares ou milhões de interações que acontecem diariamente entre todos os indivíduos da face da Terra. Então é impossível uma ou um grupo de pessoas controlar tudo isso. Essa é a primeira lição de humildade. O conhecimento está disperso na sociedade. Segundo ensinamento é sobre a pretensão fatal. Esse processo que a gente conhece como economia, ele não pode ser replicado como se fosse uma máquina. A gente não consegue transferir o que a gente fez com a engenharia, com a física, construir máquinas. A gente não consegue fazer a mesma coisa com os estudos sociais. A gente não consegue planificar a economia. Essa que é a pretensão fatal de acreditar que simplesmente pensando com a nossa cabeça, desenhando na prancheta, a gente vai conseguir uma situação melhor do que é essa situação que a gente está hoje, que é o resultado de milhões de interações, milhões de ideias, ideias que venceram, ideias que não venceram e que nos trouxe até hoje. Então seria uma pretensão acreditar que a gente pode replicar isso simplesmente pensando na nossa cabeça e desenhando na prancheta. Mesmo porque ele fala que até mesmo a própria razão, ela mesma, ela não foi construída assim. Ela não foi construída na prancheta. Ela simplesmente foi um processo evolutivo, assim como outras coisas, como por exemplo a língua. Tá? A terceira ideia que eu queria falar, que é um resumo das duas primeiras também, acho que elas não são completamente separadas,
mas que é a catalaxia. Ele não gosta da ideia do nome de economia, porque dá a impressão que existe uma pessoa ou um certo objetivo por trás dessa ideia, e que isso não é verdade. A catalaxia é uma relação de milhares e milhões de pessoas que acontecem diariamente. Tá? Essas são as 3 ideias principais, na minha opinião, na obra de Hayek. Primeira, humildade e o conhecimento está disperso pela sociedade. Segunda, a pretensão fatal. Há algo entre o instinto e a razão. Terceiro, economia não tem um dono. Existe uma catalaxia que é a interação de milhares de pessoas. Também queria falar dessa discussão que aconteceu entre Hayek e Keynes, que foi um debate da economia que alguns dizem que é o maior debate de todos. Porque de um lado a gente tinha Keynes, que acreditava numa visão super simplificada e macro da economia, né? Foi o grande pai da macroeconomia, na minha opinião, que ele simplificava a economia e dava uma ferramenta muito poderosa para os políticos, que ele falava, olha, controlando apenas algumas variáveis, que era o gasto governamental e os juros, você poderia ter impacto na população, o quanto a riqueza seria produzida. Isso era música para os políticos. Como a gente viu nessas 3 principais ideias de Hayek, ele era muito contra isso. Ele não acreditava que um controle poderia sequer existir na economia, é uma relação de milhares e milhões de pessoas que acontecem diariamente, e que só um ajuste pontual, ele de fato geraria alguma coisa que talvez fosse pior do que essa inter-relação entre milhares e milhões de pessoas ao longo do tempo. Tá? Isso levou a outras 2 discussões que me levou aqui. Por quê? Se Hayek já não acreditava que o Estado poderia ser o grande motivador da criação de riqueza, o grande motor da criação da riqueza, e sim, ele deveria orientar para que as pessoas fizessem o melhor para si mesmas, né? Então ela só deveria montar o arcabouço legal e regulatório que as pessoas conseguissem produzir riqueza. Então, por que, por exemplo, o Estado deveria ter o monopólio da moeda? Então, essa é uma discussão que foi no livro A Desestatização do Dinheiro, que foi uma grande inspiração hoje para o Bitcoin, né? Que é essa descentralização, não acreditar que o Estado consiga controlar toda a emissão de moeda de um país, talvez até do mundo. E a segunda discussão que foi derivada, na minha opinião, essa discussão entre Hayek e Keynes, foi sobre a estabilidade da moeda. Obviamente, Keynes defendia esse controle dos juros, ou seja, ele não estava muito preocupado com a estabilidade da moeda, mas sim estava preocupado com ciclos econômicos, né? Ele falava, aumenta os juros ou abaixa os juros para aumentar ou reduzir o desemprego, então você teria o controle ali para evitar os grandes ciclos econômicos. E Hayek fala, olha, não é bem assim. É melhor você manter uma moeda estável e garantir um ambiente que as pessoas possam trocar serviços, trocar produtos, e que sim, isso vai gerar riqueza. E que ao tentar controlar a economia, você só está postergando um problema que vai se tornar maior, ainda maior, lá na frente. Então essas são as 2 discussões, tanto o monopólio da moeda quanto a estabilidade monetária, na minha opinião, são derivados um pouco dessa discussão de Hayek contra Keynes. Por último, eu queria falar das contribuições de Hayek para o pensamento liberal. Porque lembrando, ou uma das formas que eu conheci Hayek, não foi a única, tá? Foi com esse livro aqui, O Chamado da Tribo, que ele fala de alguns nomes, dentre eles Hayek. Eu falei, tá bom, como que eu reconstruo esse passo de liberalismo? Primeiro que liberalismo não é algo que alguém desceu da montanha e que falou, esses são os 10 mandamentos do liberalismo, que é bastante consistente, né? Uma sociedade livre, ela não teria essa lista de 10 mandamentos, tá? Mesmo assim, eu acho que tem alguns tijolinhos, algumas contribuições que Hayek faz. A primeira delas é como a própria economia funciona. Ela funciona com um processo descentralizado e que não tem um objetivo pré-definido, e por isso ele chama de catalaxia e não economia. Não existe alguém no topo de uma pirâmide, numa torre de marfim, controlando tudo e todos para que a economia vá para uma certa direção. É a interação entre milhares e milhões de pessoas que acontecem diariamente que fazem isso acontecer. E isso não pode ser replicado por meio da razão. O que quer dizer com isso? Não podemos traduzir para um problema de engenharia onde alguém ou um grupo de pessoas consegue, dentro de uma prancheta, desenhar a economia
de uma forma que tem um objetivo pré-estabelecido. Qual que é o grande problema disso? Geralmente, quando alguém tenta fazer isso, gera um regime totalitário, que foi o caso do regime fascista, nazista e comunista, entre outros. Tá? Então essa é a principal contribuição. Mas eu destaco mais uma, que é que o Estado, ele não necessariamente é o Estado mínimo. Primeiro, ele tem o papel de montar um ambiente seguro para que as pessoas consigam interagir entre elas. Claro, segurança, mas também um arcabouço legal mínimo, tá? Que as pessoas possam ter confiança entre trocar serviços e produtos entre elas. E segundo, que a ideia de serviços sociais prestados pelo Estado não é incompatível com o liberalismo. Uma coisa é diferente da outra. Você pode sim ter serviços sociais ao mesmo tempo que você tem uma sociedade liberal. As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Tá? Essas, para mim, são as contribuições de Hayek para o liberalismo. Com isso, fica aqui esse estudo muito legal de um dos maiores economistas de todos os tempos, na minha opinião, que foi Hayek. Espero que tenham gostado. Caso não tenham visto, os outros vídeos estão aqui disponíveis. Deixem um like, compartilhem e até mais.